Boa noite, pessoal. Hoje é dia. Deixa eu ver que dia que é hoje. Terça-feira, dia 16 de junho de 2015. Essa é a nossa. Que aula que é essa? É a nossa quarta videoaula, né? Só confirmar aqui. Cursos para o YouTube. É a nossa quarta videoaula. A gente viu combo box, datetime, checkbox, né? E classe. Ok, vamos entrar aqui no Sharp Develop. Falei boa tarde ou boa noite? Passou das 6 horas é boa noite, né? Se eu falei boa tarde, vocês me desculpem. Boa noite. Vamos lá, primeiro projeto. Então, a gente tinha feito aqui os campos, né? Eu tinha feito lá um checkbox. Aí depois, quando a gente clicasse em salvar, ele ia armazenar num objeto cliente, né? E se eu clicasse em excluir, ele ia aparecer o nome, né, do cliente. Muito bom. Então tá, nós vamos tirar isso daqui, não vamos precisar mais disso. Nós vamos voltar o cliente aqui para baixo. Nós vamos fazer agora um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês a lista genérica. List. Vou dar uma barra, ó, Ctrl barra de espaço, ele aparece uma lista ali de classes, né, de variáveis, etc. Eu vou digitar ó, list do jeito que está ali. É uma lista genérica, é uma lista que pode aceitar vários tipos de classes, tá? No caso aqui eu quero uma lista de cliente, né? Uma lista genérica, né? Só que aqui é uma lista do tipo cliente. Aí eu vou dar o nome de clientes igual a new list cliente. Abre e fecha, ok. O que eu fiz aqui? Ó? Basicamente, vocês podem notar aqui que tem sempre uma semelhança entre todas as instâncias que eu fiz até agora, né? Lembra a primeira instância que eu fiz, que foi aqui, ó, a criação do objeto Jan aqui no formulário de cadastro de cliente e tal, né? Então olha só, essa estrutura, então eu tenho o tipo, que é um form cliente, o nome do objeto que é Jan, e aqui a gente inicializa. Depois eu fiz a mesma coisa aqui ó, no cliente, então a gente tem um tipo cliente, o nome da variável, né, o nome do objeto que é cli, que é uma instanciação. O objeto na verdade é uma instância da classe. Tá? Então quando eu falo objeto, vamos entender que é uma classe instanciada. Né? E aí eu inicializo, né? Eu digo que esse objeto é uma nova classe cliente, quer dizer, é uma classe vazia, né? Olha aqui, ó, aqui ele está um pouquinho diferente, mas aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu entrar aqui no Google, deixa ele carregar aqui, eu vou fechar esse primeiro, ó, vou digitar C Sharp, né? C Sharp, C Sharp, list, pode ser o list aqui assim, ó. Não, ele não, ele vai fazer a mesma coisa. O list, ó, só o list. Tá? Então, olha lá. Classe, System, Collection, tá vendo? Ó, genérico, então é uma lista genérica. Eu vou dar um clique nela aqui, ó. Olha lá como é que funciona. Lista T, então a sintaxe, deixa eu ver se tem algum exemplo. Ó, isso daqui eu tenho os construtores, tá vendo? Ó, eu posso inicializar simplesmente com um list, né, e o tipo. Posso inicializar já trazendo de uma variável já pronta, né, com que seja do tipo isso daqui e enumerable é se eu não me engano, é uma interface. Ele tem que obedecer algumas assinaturas. Aqui a gente pode inicializar com a quantidade de itens. Depois aqui, ó, eu tenho propriedades, eu vou ter métodos, tá? Eu vou ter métodos de extensão. Ah, deixa eu ver o que mais. Bom, eu vou ter bastante coisa aqui, ó. Implementação explícita da interface, é tudo interface. Deixa eu ver lá em cima, eu tinha falado o quê? Que aqui era uma interface. É uma interface, começa com I, tá? Tudo começa com I, é uma interface.
Aqui, ó, eu vou ter um exemplo, olha ali, ó. Eu crio uma lista, tá? Eu posso, esse tipo aqui, ele criou uma variável do tipo string, tá? No meu caso, eu usei uma classe, mas ele vai criar uma lista do tipo que você selecionar aqui. Inclusive, nós vamos falar, eu vou aproveitar a aula de hoje, né? E vou falar os tipos de variáveis mais usados, tá? Vamos ver, se não der para falar essa aula, a gente fala a próxima também, não tem problema. Mas eu vou falar sobre o que é string, inteiro, int, né? Double e etc. Então, olha só, eu criei a lista aqui, né? Aí eu fui adicionando, ó lá, dinossauros.add, que é um método. Aí eu coloquei o primeiro, coloquei o segundo, terceiro, quarto. Tá? Assim, eu não vou, lógico, né? Não tem como eu falar sobre todos os métodos que tem nessa classe lista genérica, porque olha só para construtor a gente tem 3, propriedades a gente tem mais 3. Aí métodos, olha, tudo isso daqui é método, é muita coisa, né? Então eu vou falar conforme a gente vai usando. Aí, de repente, se você quiser aprofundar mais, ou eu deixei de falar de algum método, né? Então o Google ele sempre vai ter bastante coisa a respeito do tópico que a gente vai estar vendo. É, como eu sempre digo, né, um bom programador tem que ser um bom pesquisador também, porque é muita coisa, toda hora estão lançando coisa nova no mercado, né, DLL e etc. Então a gente tem que estar sempre pesquisando. Ó, aqui tá vendo? Ó, principais propriedades, tá? Exemplo prático. Então assim, tem bastante, olha lá, isso daqui ele já fez em comando, dá pra gente fazer em comando também, só que eu prefiro fazer no visual. Ninguém usa quase comando, né? Então a gente tem bastante coisa aqui, ó lá, console, write line, aqui ele está usando direto comando, né, command, se eu não me engano tem lá um command, né, que você faz aqui na janela do DOS, né. Bom, enfim, quem quiser saber mais a respeito de uma determinada classe, né, os métodos e tal, né, eu mostrei lá que é, tem como a gente pesquisar. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa variável clientes. Quando eu clicar em salvar, o que eu vou fazer? Eu vou manter isso daqui porque ele está armazenado. Todo o cadastro que a gente fez está armazenado aqui no CLI. Então eu vou fazer assim, ó, clientes.add. Olha lá. Então o que eu faço? Eu vou fazer de novo, ó, só para ir explicando o que eu acabei passando sem explicar. Então eu vou digitar, vou apagar toda a linha. Eu vou digitar cli. Aqui, ó, cliente está aqui. Então ele apareceu aqui, eu dei 3 setinhas para baixo, cliente. Posso dar um enter. Ele apareceu lá a palavra clientes, que se refere à minha lista. Eu vou dar mais um ponto aqui. Apareceu o ponto, ele vai aparecer uma outra lista de método, né, ou propriedades, né? O count aqui não é um método também, o count, ele não é, ou é propriedade, eu não lembro agora. De qualquer forma, ele aparece aqui uma lista, tá, do que eu posso usar. No caso aqui eu quero adicionar um novo registro. Então eu vou selecionar o método add. Vou abrir parênteses, ele está me pedindo lá uma variável do tipo cliente. Eu já tenho, né, a variável do tipo cliente é o cli aqui, ó, do tipo cliente. Então é só digitar cli. Tá lá, ó, inclusive ele apareceu. Eu dei um enter, fecho parênteses e ponto e vírgula. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de entrar com todos os códigos com todos os códigos não, né? Mas esse objeto com todos os valores, né, que eu estou atribuindo para cada item dentro de uma lista. Nós vamos testar aqui, eu vou dar um play. Cadastro, produtos, ó, código 1, nome Fábio, endereço Rua X, telefone 123. Salvar, ok, tá salvo. Aí eu vou colocar aqui, ó, Fábio 2, vou salvar, ótimo, tá salvo, mas não sei se vocês estão percebendo, né? A gente não vê aqui o processamento, a gente não vê o que está sendo salvo, etc. Então eu vou voltar aqui
eu vou clicar do lado no canto aqui, vamos fazer um debug, tá, dessas informações para a gente conferir o que está sendo armazenado, tá ok? Para debugar, eu venho aqui no código fonte, no source, tá? Vou na linha que eu quero debugar. Eu poderia, por exemplo, debugar essa linha aqui, ó, sem problema nenhum. A partir dessa linha debug, olha como é que eu vou fazer. Eu clico aqui do lado, tá? Do lado esquerdo do número da linha, volto na minha codificação, aí eu vou colocar aqui, ó, Fábio Moraes. Eu vou salvar. Olha lá, ele caiu na primeira linha do debug, tá? Eu tenho um CLI aqui, ó, que está vazio, olha lá, tudo nulo, tá? Aí ele está armazenando linha a linha o valor. Quando eu quiser jogar para a próxima linha o processamento, eu posso digitar a tecla F10, do jeito que eu vou fazer agora, ó. F10, ele vai para o nome, o código já está armazenado com o valor 1, que é o código, né, que veio lá do campo tcódigo da propriedade text. O valor desse campo aqui é 1. Aí eu vou ter o nome, está nulo, só que ele vai armazenar o Fábio Moraes, que é o que está dentro do meu objeto, né, tnome, do objeto aqui do tipo label, né, da propriedade text. Tá, F10, olha lá, agora o nome, ele está Fábio Moraes. Quando eu quiser saber o valor da variável, eu só coloco o cursor em cima, não preciso fazer mais nada. Ó. Se eu quiser saber o valor da pessoa, venho aqui, ó, ponho o cursor lá, ele vai aparecer um tooltip, né? Aqui eu posso verificar o valor. Então ele está em endereço, vou apertar F10, ó, aqui já passou a ser rua X, telefone. Agora aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, clientes. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor em cima de clientes, ele vai me aparecer a janela aqui, eu tenho o sinalzinho de mais, eu vou clicar aqui no sinal de mais, olha lá, estou conseguindo ver qual que foi o primeiro registro, estou conseguindo ver qual que foi o segundo registro, e agora nós vamos adicionar o terceiro registro. Então eu vou dar mais um F10, ele veio para cá, já executou essa linha, vou clicar aqui no mais, olha lá, 0, 1 e 2. Olha o último cliente aqui, ó, o último registro, está aqui, ó. Tá? Então olha lá, eu tenho o primeiro, ou aliás, eu tenho o registro 1, na verdade ele começa em 0, tá? Então o registro 0, o registro 1 e o registro 2. Então tá funcionando tranquilamente, certinho, sem problema, tá? Eu vou dar um play aqui pra gente continuar, tá lá? Só que ele não está sendo tratado isso daqui, né? A gente pode tratar tudo isso daqui para ele ir pro primeiro, ir pro... Primeiro não, voltar um, adiantar um, tá? Excluir, salvar, a gente consegue fazer tudo isso. Então eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. Então vamos imaginar o seguinte, ó. A gente salvou, correto? O que seria legal após a gente salvar? O que seria legal ele fazer? Seria legal ele apagar todos os campos e jogar para o código, não seria? Ficaria uma coisa assim mais, vamos dizer assim, uma coisa mais profissional, né? Porque a gente está salvando e o nome está ficando aqui, né? Então seria legal apagar e jogar o foco, né, lá para o código, jogar a linha de processamento, o foco mesmo, né, lá para o código. Então eu vou fazer assim, ó. Salvou, a partir do momento que salvou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, ó, eu vou pegar o código e vou dizer que ele é vazio. Vou pegar o nome, Ctrl C, Ctrl V, e vou dizer que é vazio. Bom, eu coloquei para o nome, vou colocar para o endereço também. Vocês me desculpem, eu tive que dar uma paradinha aqui. Mas para vocês não deu nem para perceber, né? E pessoa checked igual a false. Ou igual a true, tá? Tanto faz aqui. Vamos colocar true. Né? Ele vem como padrão pessoa física, ok? Então eu tenho código, tenho nome, tenho endereço. Ah, faltou o telefone, né? Vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou pôr um igual aqui, o telefone vazio, tá? Então eu vou rodar só para ver como é que ficou. Eu esqueci de colocar o foco, mas... Então, ó, produtos, então eu vou colocar código 1. Vou
colocar Fábio, Rua X, telefone 123. Salvar, ótimo, beleza, só que ele não mudou o foco para lá. Tá, então correto ele sair daqui e mudar o foco lá. Até o pessoa física ele já veio ticado aqui. Então nós vamos fazer isso daí. Finalizou tudo. Ó, T código ponto focus. Olha lá, focus. Então vamos ver como é que ficou agora. Cadastro produtos. Vamos lá. 1 barra de espaço. Nome Fábio. Endereço Rua X. Telefone 123. Tab. Salvar. Ótimo. Então ele salvou, tá? Limpou as informações, né? Os campos e já caiu no código ali. Eu posso até estar fazendo numerador para ir colocando esse número automático e tal, né? É só uma questão aqui da gente ir codificando, ok? Bom, feito isso, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar essa janela? A gente poderia estar fazendo assim, ó. Eu tenho o anterior, a gente pode implementar o botão anterior, a gente pode implementar o botão próximo, ok? Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer assim, ó. Nós vamos ter que ter uma variável aqui, uma variável do tipo int, que é inteiro, tá? A variável que chama ponteiro, que é igual a 0. Tá? O ponteiro ele vai indicar qual que é o registro que eu estou no momento. Então, quando eu incluir um registro novo aqui, eu tenho que aumentar o meu ponteiro, porque eu estou incluindo um registro. Como é que eu faço? Eu posso usar o igual ponteiro mais 1, correto? Nós vimos aí, acho que foi na videoaula passada ou na retrasada. A gente pode colocar ponteiro mais igual a 1, lembra que eu falei isso também? Ou simplesmente a gente pode colocar mais mais. Tá, isso daqui eu acho que eu não falei. Poderia estar usando menos menos também, não tem problema. Então vou colocar mais mais. Ele pega o valor do ponteiro, soma mais 1 e atribui ao ponteiro. Então ele, na verdade, ele incrementa em um dígito o valor do ponteiro. Ok? Bom, então eu cadastrei um registro, ele aumentou o ponteiro de 0 para 1. A partir disso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar todo esse bloco aqui, todo esse bloco, tá? Se eu clicar no anterior, o que ele vai fazer? Ele vai, ó, eu vou digitar um Ctrl, opa, acabei apertando o botão errado, o Ctrl I, ele alinhou aqui tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a lista clientes, Ctrl C, vou vir aqui Ctrl V, entre colchetes eu vou colocar a variável ponteiro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando da minha lista clientes e eu vou pegar um registro em específico, que é o registro 0, registro 1, registro 2, tá? Então eu quero pegar o registro que está no ponteiro. Na verdade aqui eu não vou usar dessa forma. Eu vou usar um pouquinho diferente. Eu vou usar também esse colchetes, mas eu não posso colocar o ponteiro direto. Por quê? Eu tenho que fazer uma verificação. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, if se o ponteiro for maior do que 0, então quer dizer, ele não está no primeiro registro, correto? Ele deve estar lá no primeiro, no segundo registro, terceiro e assim por diante. Eu vou criar uma variável reg, que é o número do registro que eu quero mostrar. Então eu vou verificar, o ponteiro é maior que 0? Se ele for maior que 0, eu acho que eu nem vou precisar disso. Ó. Não vou precisar disso. Eu vou falar assim, ó, se ele for maior que 0, eu vou dar um ponteiro, tá? Menos menos. Então imagina assim, se o ponteiro for 1, eu vou dizer que o ponteiro é 0. Ok? Eu só vou ter um probleminha aqui, ó. Aqui eu não posso colocar ponteiro mais mais. Por quê? Eu tenho que dizer que o ponteiro é igual a clientes.count. O que quer dizer isso? O ponteiro ele tem que ser igual ao count, que é um método, né? No caso aqui,
ele vai ser uma propriedade. A diferença é que o método eu abro e fecho, né? A propriedade não, mas isso pouco importa no momento, né? A gente vai vendo aí qual que é a diferença de um para o outro, conforme a gente vai decorrendo aí no curso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o ponteiro é igual o clientes, que é a minha lista, tá? Count. Então, ele vai dizer a quantidade de registros que eu tenho ao número do ponteiro, correto? Isso daqui, ele simplesmente vai me retornar a quantidade de itens que está registrado dentro de ponteiro. Aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, ele vai perguntar se o ponteiro for maior do que zero, de 1 para frente, tá? Ele vai diminuir um dígito, porque eu não estou clicando no anterior, então eu vou diminuir um dígito no ponteiro. Aí eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar o clientes, tá? Eu quero clientes, né? A lista de clientes no meu registro número ponteiro, que eu não sei qual que é, ele vai vir esse número aqui, ele vai calcular para depois ele definir qual registro que ele vai pegar e vai preencher dentro da variável, né? Dentro do meu text box. Só que aqui aqui eu estou dizendo que eu quero o registro clientes no ponteiro X, que eu não sei qual que é. Mas qual campo que eu quero preencher aqui o código? Então eu vou digitar um ponto aqui e vou lá no código. Então eu quero pegar a minha lista cliente no ponteiro, né, no registro número ponteiro, eu não sei qual que é, código. Essa variável aqui eu coloquei ponteiro, mas poderia ser registro, poderia ser qualquer outra variável, não tem problema nenhum, fica a seu critério, tá? Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, vou dar outro Ctrl V, outro Ctrl V e outro Ctrl V. Só que eu vou mudar só o nome da variável. Então, ponto, aqui eu quero o nome. Aí eu vou aqui, ó, selecionar tudo, ponto, aqui eu quero o endereço. Vou vir aqui, selecionar o ponto, aí eu quero telefone. Vou vir aqui, vou selecionar o ponto e eu quero pessoa, correto? Então tá, o anterior já vai estar funcionando. Vamos ver funcionando? Vamos ver como é que vai... Tá funcionando, vamos ver funcionando, né? Meu santo. Bom, mas ele já vai estar funcionando. Vamos ver lá como é que ficou. Opa, ele ficou faltando aqui, ó, ponto e vírgula, tá vendo? Vamos dar o play. Cadastro produtos. Então vamos colocar o primeiro aqui, eu quero o 1, vamos colocar o Fábio, rua X e salvar. Ótimo, já está registrado 1, vamos colocar o 2. Aqui eu quero o Flávio, que é o meu irmão, rua Y, vamos salvar. Então tá lá, já salvou. Deixa eu voltar aqui, vamos ver onde que ele vai cair. O Flávio, voltar mais um, Fábio, certinho. Ficou perfeito. Tá, agora nós vamos fazer o avançar. O avançar, a gente pode vir aqui, ó, copiar tudo isso. Ctrl C, Ctrl V. Aí o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que ver se o ponteiro for menor do que o cliente count, tá? Se o ponteiro for menor do que a quantidade de registros que eu tenho na minha lista, então aí o ponteiro vai adiantar mais um dígito e vai preencher todos os campos, da mesma forma que eu fiz aqui. Mas deixa eu ver uma coisa, ó. Se tiver um registro, se o ponteiro... eu acho que aqui o ponteiro menor, vamos ver uma coisa. Se o ponteiro for 1, por exemplo, e eu tiver um registro, eu acho que vai funcionar assim. Vamos ver, se der algum problema a gente corrige. Cadastro, clientes, opa, clientes não, né? Produtos. Então vamos colocar aqui, ó, 1, Fábio, vou salvar, 2, Flávio, vou salvar. Vou voltar, ótimo, funcionou. Vamos adiantar aqui, ó, 2. Eu sabia que ele ia dar um erro, ó. Por que aconteceu isso? Vou explicar. Vou dar um terminate aqui. O que acontece? Acontece assim, ó. Quando eu vou fazer um comentário aqui, tá? Quando eu registro o primeiro registro, quando eu registro o primeiro registro, bom,
Vamos colocar aqui o 0 é o Fábio e o 1 é o Flávio. Só que tem um detalhe. Eu tenho o registro 0 e tenho o registro 1. Quando eu peço para ele me retornar o count, o que o count vai retornar? O count ele vai retornar que eu tenho dois registros. Por quê? Porque apesar desse ser o registro 0, ele é um registro, concorda? E aqui é outro registro. Então aqui ele está contando quantos registros existem. No caso aqui existem dois registros. Então o que eu tenho que fazer? O ponteiro ele vai estar, o primeiro registro ele vai estar valendo 0, o segundo registro ele vai estar valendo 1. Correto? Quando eu peço aqui, ele vai me retornar o 2. Então o que eu tenho que fazer? Eu não, o meu último registro na verdade não é o 2, é o 1. Então para resolver esse problema eu ponho assim, ó, count menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, apesar de não precisar, né? Mas isso daqui eu gosto sempre que eu dou uma incrementada no código, eu sempre ponho ele entre parênteses para ficar mais fácil de eu entender, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar se o count menos 1, aí ele vai fazer isso, ó, menos 1, que vai ser igual a 1. 2 menos 1 vai ser igual a 1. Aí sim ele não vai dar esse estouro. O que acontece? Quando ele vai verificar o registro 2, quando ele verifica se o ponteiro, tá, é igual a 2, ele vai dar o estouro, porque não existe esse registro aqui, ó. Não existe ainda. Né? Eu diminuo 1, ele vai para 1. Vamos testar que agora não vamos ter problema. É claro que eu poderia ter outras formas de resolver isso daqui, né? Tem várias formas. Ó, então vou digitar aqui 1, Fábio, salvar, 2, Flávio, salvar, vou voltar, ok, vou adiantar, ok, certinho. Tá? Eu posso vir aqui agora, ó, 3, Luciana, que é a minha irmã, salvar, 4, Eliane, minha mulher, 5, Isadora, que é minha filha, 6, Eduardo, que é meu filho. Tá feito. Então vamos ver? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, fechou. Certinho. Sem problema. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente já está. Vamos encerrar essa videoaula aqui. Na próxima videoaula eu vou preencher aqui o excluir, né? Nós vamos fazer o excluir e eu vou ver até se eu separo uma classe para a gente gravar isso daqui em XML, só para ver como é que funciona isso, tá ok? Então até a próxima videoaula. Tchau.